Vim aqui comentar agora os filmes It a Coisa, o 1 e o 2, que eu assisti ontem. Terminei de assistir o 1, tinha começado fazia uns dias já e não tinha terminado, mas comecei a assistir o 1 e o meu comentário sobre o primeiro filme, que é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, o 1, porque é um filme de terror que não se limita ali a só o medo, ao suspense ou drama. Ele também tem muita comédia, é um filme muito engraçado. As crianças, os atores lá, que são atores, né, na época eram jovens, mas que são com vários filmes já. Por exemplo, o Finn, o ator que faz o Rich lá, que é o Finn, que é do Stranger Things e de outros filmes que ele também já fez. O Jack Gyllenhaal, que faz o Ed, também, que tem alguns outros filmes, algumas outras séries interessantes também. E eles trazem ali uma comédia muito boa, é um filme muito engraçado, assim, as piadas assim, pontuais e muito boas mesmo. Dificilmente eu vejo filmes americanos e acho as piadas tão boas assim, a não ser em filmes propriamente de comédia, né? Que são filmes da Dan Sandler, do Jim Carrey, esses filmes aí que são mais renomados assim, de comédia mesmo. E olha lá, mesmo nesses filmes ainda acho algumas piadas muito forçadas. Nessas piadas são pontuais, né? Porque é um filme de terror, não pode perder essa característica do terror e do medo. Então eles fazem essa convivência e tal, e os meninos lá, uns xingando os outros, não sei o que, e as piadas são na hora certa, assim, no timing certo. O que faz o filme ser, além de um filme de terror muito bom, atendendo a sua proposta de dar medo, dar susto, também faz você dar muitas risadas ali, né? Porque muitas piadas boas. A questão já a coisa 1, o primeiro, né, o capítulo primeiro é muito bom. Acho tudo muito bom, o desenvolvimento dos personagens, a forma que eles derrotam o Pennywise, a forma como eles lidam com os traumas deles. Acho muito interessante. Porém, o It, a coisa 2, o capítulo 2, eu achei muito arrastado, muito rápido. Primeiro, no começo do filme é tudo muito rápido, são cortes assim muito rápidos, acontecimentos, eles vão do passado para o futuro assim rapidamente, não dá muito para você acompanhar. Numa hora eles estão num lugar, numa biblioteca, outra hora eles estão lá no meio do mato, uma hora o menino lá da faca que matou o pai tá sendo preso. Aí no outro momento ele tá no hospício já mais velho. Então achei muito confuso, porque eles tentam fazer tudo muito rapidamente. Eles juntam um grupo muito rápido. Em poucos momentos eles param um pouco a série para desenvolver ali aquele momento, aquela conversa mais. O que torna o filme um pouco mais, né, entendível. Por exemplo, um desses momentos é quando eles estão reunidos lá no restaurante de comida japonesa. Ali é o momento onde eles desenvolvem mais a cena, onde eles trabalham melhor. Mas até lá, todo o processo de juntar o grupo, pra mim pareceu ser muito fácil. O Mike só ligou e eles simplesmente aceitaram, por causa de uma promessa que eles fizeram na época, quando eles eram crianças. Eu achei muito anormal isso, porque mesmo que você fez uma promessa quando criança, depois que você é adulto, depois que eles já se tornam adultos, alguns, como o Ben, se tornam muito bem sucedidos, aparentemente sendo um chefe de uma empresa ali. Como é que ele vai parar todas a agenda dele lotada, os compromissos dele, para cumprir uma promessa na época que ele era criança, e vai aceitar de boa isso? Pra mim, eu não entendo muito bem isso, mas tudo bem. Aí a gente vai relevando para ter uma continuidade. Para a história acontecer, precisa acontecer algumas coisas irreais, normal. Dito isso, é um filme arrastado, tem muitas flashbacks, né? Eles voltam muito pro passado, mas eu achei muito interessante essa ideia do passado junto com o futuro ali juntos, tipo, eles entrando na memória realmente e trabalhando essas memórias, enfrentando seus medos. Achei muito interessante isso. O sacrifício do Stanley, algumas questões interessantes, muitas piadas forçadas, ruins, assim, em comparação, não tem nem comparação com o primeiro é perfeito, a comédia é perfeita, assim, as piadas são certinhas,
No segundo tem algumas piadas boas, outras nem tanto e tal, mas até que vai. É um filme mediano, pra não falar que é ruim, é um filme mediano. Só que quando você compara com o primeiro, dá a impressão que é um filme bem ruim, bem fraco, porque o primeiro é realmente muito superior. O que me pegou no capítulo 2 foi o lado emocional depois que eles derrotaram o Pennywise, né? A morte do Ed, que torna um filme muito emocional, tal, que me deixou triste mais por conta do Ed do primeiro filme, porque eu lembrei do Ed do primeiro filme. E aí ver ele morrendo é algo mais impactante por conta disso, por causa do Ed do primeiro filme, né? Nem por conta do segundo filme. Que também uma questão do Ed é que de repente ele parou de usar a bombinha, né? Ele usou muito pouco a bombinha em segundo filme, acho que 1 ou 2 vezes só. Enquanto no primeiro filme ele usava o tempo todo. Não sei como é que, se a asma tem cura, ou se ela passa com o tempo, se ela melhora, realmente não entendo nada dessa doença. Que é uma doença pouco comum, pelo menos aqui no Brasil, mas nos filmes americanos tem muito esse negócio de asma, então não sei se lá é mais comum. Mas essa questão, e achei muito interessante ali no final, quando o Stanley estava escrevendo a carta de suicídio, ele mostrou e ele tomou a voz ali de narrador, como eles partiram, né, saíram, foram viver as suas vidas, tal. O final com as crianças também achei muito interessante, a nostalgia, eles trabalharam bem a nostalgia ali no final do filme. Acho que o final, depois da morte do Pennywise, que eu achei o jeito que eles mataram o Pennywise muito estranho, muito fraco. Eu não consigo acreditar que o tamanho do livro do Stephen King é muito grande, é um calhamaço o livro do It, a Coisa, e eu não consigo acreditar que no final daquele livro eles matam o Pennywise só xingando ele de palhaço ou humilhando ele. Sei lá, pode ser que seja isso mesmo, mas enfim, eu achei meio fraco. Então essas são as minhas opiniões sobre It, Coisa 1. It, Coisa 1, um filme perfeito, um filme de terror diferente, que não se limita ao terror, tem uma comédia muito boa, tem um desenvolvimento dos personagens muito bom. Achei muito interessante. Às vezes o Pennywise até se torna um coadjuvante em alguns momentos, principalmente no segundo filme, que ele aparece menos. Ele aparece por um tempo mais contínuo, mas aparece menos. No It, a Coisa 1 ele aparece em momentos ali fracionados, em cenas separadas. No It, a Coisa 2 ele aparece pouco em momentos fracionados, e no final ele aparece continuamente. Então essa é a minha opinião sobre o It, a Coisa 1 e It, a Coisa 2. Eu ainda não assisti a série, não sei se eu vou iniciar a série, porque tenho uma dificuldade muito grande em acompanhar séries, mas é isso.